Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tô de volta, tô que nem o Carlos Alberto, tô aqui no meu velho e querido banco, no meu escritório. Podem ver que atrás de mim aqui tá o organograma da minha filha, provas, matérias, preparação para o Enem. Então esse aqui é o meu escritório, é o lugarzinho mais silencioso da casa, embora minha vizinha resolveu escutar toda a seleção do Roberto Carlos hoje. O garoto aí tá apanhando do pai desde 2 horas da tarde, não sei porquê, que pirraça que ele fez. Mentira, tá apanhando não, ele fez uma pirracinha aí, que apanhou do pai, tomou um peteleco do pai, tá chiando até agora, falou que vai chamar conselho tutelar e tudo pro pai. Bom, enfim, tá uma confusão, tem uma cachorrada, então se vocês quiserem escutarem barulhos externos, é a vida, né, que eu posso fazer. Então, galera, é o seguinte, vamos começar com o procedimento padrão. Essa figurinha do aviãozinho de papel, a gente aperta ela e faz a convocação de última hora para as pessoas assistirem essa live de hoje, né? Eu fiz o filme de chamada, fiz a convocação para fazer as perguntas, que aliás apareceram bastante perguntas, e tem esse recurso do Instagram, que é apertar a figurinha de papel e ela vai dar uma lista com 99 pessoas, as últimas 99 pessoas que você interagiu. Então você vai lá e vai acionando lá as pessoas para elas participarem dessa live também. Essa live de hoje é muito interessante, porque nutrição, é sobre nutrição e é um assunto vasto. A minha convidada, eu já tive o prazer de conversar com ela anteriormente. Além de ser uma pessoa super agradável, dócil, gentil, tem um sorriso largo, ela é inteligente pra caramba, é estudiosa da área mesmo. Então é o que eu sempre falo aqui, né? Não fica indo atrás de dica de blogueirinho, não. A pessoa é famosinha, né? Digital influencer, mas não tem lá o diploma, né, para validar o que ela está falando. Muitas vezes ela segue até mesmo estudos, mas de uma pessoa que estudou. Então ela pega aquilo lá e joga na redezinha dela e vai dando as dicas lá. Mas o importante é você seguir quem realmente atua na área, como a profissional de hoje, a minha querida Ana Carolina Cordeiro. E vários outros profissionais que já passaram por aqui, né? Então estou aqui aproveitando esse momento aqui, meio que enchendo linguiça, fazendo a convocação pessoal aqui de última hora, assistir. Aproveitar e fazer um pouquinho do jabá do meu livro, O que é que te incomoda? Lançado pela Rubi Editorial e teve agora na Bienal do Livro exposto lá no stand da Rubi Editorial. Então vai lá, quem quiser acessar o livro aí, www.rubieditorial.com.br. Também está no Submarino, para quem quiser adquirir. Essa obra que conta um pouquinho da história do podcast Incomodando e várias participações que eu tive aqui com pessoas de várias áreas diferentes, vários assuntos diferentes, várias dinâmicas, histórias diversas, pessoas diferentes, convivências diferentes. Então é muito bacana, eu não tenho nicho, tá? Embora eu tô atacando aí de escritor com o meu livro, eu não tenho nicho, eu não faço entrevista só, eu não quero participação só de escritor, eu quero pessoas diferentes. Então já tive hipnólogo, já tive DJ, já tive comissário de bordo, já tive psicóloga, músicos, uma vasta ator. Já tive várias pessoas que passaram por aqui com muitas histórias diferentes, muito legal. Tive dubladora, tive ilustrador, então muita gente bacana passou por aqui. Doula, você sabe o que é uma doula? Então, dá uma olhada aqui no podcast Comandante, você vai saber. Tive profissionais de educação física também, a Pampa. Então é muito legal o que aconteceu aqui. Então parte dessas histórias no começo do podcast Comandando eu transformei num livro, que é O que é que te incomoda? Porque o que incomodou essas pessoas para elas transformarem as vidas delas e as carreiras delas. Então eu trouxe isso no livro. E eu fiz de uma maneira para inspirar pessoas. Eu espero que tenha inspirado vocês. Inspire vocês, quem vai comprar o livro, e quem leu também se sinta inspirado de alguma forma pelas histórias que lá estão relatadas. Eu cheguei, a lista é grande, estou aqui. Façam isso também. Vão lá na figurinha do aviãozinho de papel, aperta lá para aparecer a listinha lá e vocês irem notificando as pessoas que vai rolar essa live de hoje sobre nutrição. Bom, eu acabei aqui e enviou para todo mundo. Ó, chegou uma galera boa aí para homenagear a nossa convidada de hoje. Ó, eu vou chamar ela aqui para participar. Beleza?
Deixa eu só fazer... Espera aí. Agora é só aguardar. Então hoje vai ser mais uma conversa com essa minha querida Ana Carolina Cordeiro. Aconteceu alguma coisa aqui, não está entrando. Ai, ai. Vou convidar de novo. Atenção, mais uma vez, o convite foi feito. Aguardando ela chegar. Opa, já dividiu tela. Olha ela aí. Boa noite. Tudo beleza? Tudo bem, né? Vocês arrumam essas candangas pra mim e eu topo, então. Gente, ela ficou muito nervosa da primeira vez. Ela falou com um cobertorzinho nas pernas, nos pés, que ela já estava muito nervosa há muito tempo para participar. Mas foi maravilhosa. A gente fez a entrevista, eu estava vendo ali no histórico, dezembro do ano passado. Foi muito bacana. E não vai ser diferente hoje. Vocês vão ver com a conversa com a Ana Carolina como é que ela é uma pessoa de luz. Esse sorriso que enche a tela. Tem até pergunta para você, tá chegando aqui já. Calma, galera, calma. Cuidado. Tá chegando. Olha só. Eu fiz a convocação, fiz o vídeo de apresentação, fiz a convocação para a galera, quem quisesse tirasse dúvida, pergunta sobre nutrição, que é um assunto bem vasto, mandasse direto pro direct. E mandaram, tem umas perguntas bacanas aqui que eu fui selecionando, né, juntando e tal. Fora as que podem surgir, por isso que eu falo, eu tenho meu organograma aqui, mas não me importa em nenhum momento de separado para vocês fazerem as perguntas de vocês. Mandem as perguntas de vocês, que é até bom porque, além do ineditismo, enriquece, né, a parada toda. Chegou essa perguntinha aqui, calma, daqui a pouco a gente vai chegar nessa pergunta aqui. Deixa eu só reapresentar a minha convidada de hoje, né, que é a Ana Carolina Cordeiro. Ela vive em Contagem, Minas Gerais, é formada em nutrição e tem vários cursos de especialização, como tratamento para obesidade, nutrição comportamental, nutrição funcional, saúde da mulher e performance esportiva. A minha querida Ana Carolina Cordeiro, ou Carol. Carol, por favor. É mais fácil. Tem uma mudança aí, agora eu moro em Belo Horizonte, mudei. Agora, Belzonte, agora eu moro em Belzonte, não está mais em Contagem. Isso, agora moro na cidade grande. Vamos lá, né, gente? Eu fico tímida, vai e puxa essa conversa aí. Então, eu fiz minha apresentação hoje, então estou um pouquinho mais confiante, né? Então, eu estou me especializando em emagrecimento, metabolismo, saúde da mulher. Eu acredito muito nessa nutrição gentil que a gente já conversou aqui, né, ano passado. Dessa ferramenta da alimentação e da rotina do estilo de vida como ferramenta de autocuidado, né? Não recuso um pedaço de bolo caseiro, não recuso uma boa conversa. Sou jiu-jiteira, aquariana, mãe de pet e casada com Léo, vulgo bagaço do ano passado, né, gente? E aí, por aqui eu tento falar na internet da nutrição que eu acredito, da nutrição da rotina mesmo, né? Da rotina saudável, como cuidado e longevidade positiva. É isso. E mais esse negócio aí que você falou aí que eu achei chique também. É isso aí. Ó, pra quem não sabe, piada interna, o bagaço é o marido dela. Porque eu tava conversando com ela, falei assim, aí, quem é a metade da laranja? Aí ela, o bagaço. Eu falei, não, pô, quem é seu companheiro? Valeu, Léo, grande abraço, meu querido. Vamos lá para as perguntas, que tem várias perguntas aqui, já chegou duas. Eu vou fazer o seguinte, vou intercalar uma minha e uma das pessoas que estão para fazer a pergunta. Carolzinha, dieta e rotina de exercícios exigem comprometimento. O quanto isso é importante no processo de mudança de comportamento? A rotina, na verdade, ela é muito importante para os dois. A dieta e o exercício físico é uma via de mão dupla, né? Eu vou usar aqui, eu sempre uso o jiu-jitsu como exemplo. Hoje eu vou falar assim, né, gente? Bastante. O que acontece? Quando a gente pratica um esporte, você quer melhorar naquele esporte, né? Assim, e um meio de melhorar a performance é a alimentação. Da mesma forma, quando você busca uma alimentação saudável, a prática de atividade física vai favorecer essa rotina de alimentação saudável, porque você quer melhorar a performance lá. Então, é uma via de mão dupla. Então, é essencial casar os dois, né? Eu falo muito do estilo de vida, porque aí vai trazer o tempo para o lazer, né?
não só essa regra de comer bem e praticar atividade física, mas de tudo que envolve a saúde, a saúde mental, o lazer, as relações positivas, né, que a gente às vezes está muito cercado de relação tóxica, então relações pessoais mais positivas, tudo isso que envolve a saúde mesmo. Muito boa explicação. Então, vamos manter a rotina, porque esse comprometimento não é só com o exercício, é comprometimento com você mesmo, né? E a rotina ela é essencial para isso. Quando a gente vai pensar, por exemplo, na formação de um hábito, eu acho que alguém aqui já deve ter lido aquele livro O Poder do Hábito, ele é muito famoso. Então ele traz aquele looping do hábito, o gatilho, o que é que te estimula a fazer aquilo, a rotina, que é como que você vai planejar e o benefício que aquilo vai trazer. Eu quero ser faixa preta de jiu-jitsu. Então, qual que é a rotina que eu preciso? Eu preciso dormir bem, eu preciso ir no treino, e aí eu preciso de um gatilho para aquilo. O gatilho daquilo pode ser, igual tá ali, ó, minhas faixinhas penduradas, eu quero completar aquele quadradinho, ou é o meu pré-treino, ou é um tênis, ou é o kimono. Às vezes eu tô mais desanimada aqui para treinar, e eu treino à noite. Então, eu já atendo com a blusa aqui, mas com a calça do kimono, que não é para não levantei, é só terminar de ir. Então, a gente precisa desse gatilho, e a rotina é essencial porque eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo. A rotina de fato é a ação para a mudança, né? Para o hábito em si. Exatamente. Eu li também que o hábito leva à excelência, né? Já é lá atrás, Sócrates e tal. Ó, chegou 3 perguntas aqui do O Homem e o Lupus. Ó, as perguntas estão muito dentro do que eu já estou fazendo aqui, queridão. Então não vou ficar muito repetitivo não, até porque a primeira pergunta que você fez é exatamente o que eu ia fazer. Tem uma pergunta que está dentro do perfil da Carolzinha. 2 perguntas. Tá muito igual o que eu já ia fazer mesmo. Então, para não chegar e fazer e tá roubando a pergunta do cara, mas está dentro de tudo que eu já ia perguntar. Mas manda mais pergunta aí quem quiser, pessoal. Carol, quais os mitos e verdades sobre a creatina? Eu vou falar assim de uma forma para não ficar muito polêmica. Então, vou falar de uma forma mais bonitinha. Vou falar do suplemento em geral. Hoje eu até recebi uma reportagem sobre o Whey Protein de um paciente meu. As pessoas criam um discurso muito lindo, muito bonito em cima do suplemento. E a gente tem que começar a pensar que aquilo é um complemento da minha alimentação, né? Então, assim, a creatina é um suplemento muito seguro, ela é, inclusive, um dos suplementos mais estudados, né? Mais estudados hoje, eles associam com cognitivo, com melhora do sintoma até da depressão, eles associam, mas são estudos muito pequenos ainda, exige muito, né? Mas, de fato, ela está associada à melhora do trabalho, porque a creatina ela é uma fonte a fosfocreatina, né? Ela é uma fonte de energia muito rápida. Então, se eu mantenho esse armazém cheio, eu vou melhorar minha performance lá na atividade física. Eu vou conseguir fazer mais, vou demorar um pouco mais para fadigar, essas coisas. Então, se eu manter esse armazém cheio, eu vou ter o que utilizar, e aí está associado com as outras coisas. Por exemplo, ganho de massa magra. Eu vou tomar creatina e vou ganhar massa magra. Eu vou tomar creatina, vou melhorar minha capacidade de trabalho na academia e vou hipertrofiar porque eu aumentei a carga, porque eu aumentei a intensidade. Então, eu fico com muito medo desse discurso do suplemento, é porque a gente vê tudo muito lindo, né? Assim, a gente entra na academia, eu fico até brincando assim, o que você toma? Quem é seu fornecedor? Porque sempre tem as fórmulas mágicas, né? E essas fórmulas mágicas, eu não acredito nelas, elas não existem, na verdade. Primeiro, alimentação adequada, comi bem, aí agora vamos tentar uma creatina. Como é que tá a sua rotina lá na academia? Eu acho que eu tô precisando de uma energiazinha aqui, uma forcinha aqui, vamos tentar a creatina. Vamos tentar o whey. Às vezes a pessoa está numa dieta hipocalórica, por exemplo, aí eu preciso aumentar o aporte proteico dela sem aumentar a caloria. Vamos tentar aqui um whey protein? Não, eu acho que eu tolero bem comida. Então, às vezes a pessoa está na dieta para hipertrofia, que é uma dieta que vai precisar de mais comida, e talvez ela nem tolera aquela quantidade, aquele volume de alimento. Então a gente aumenta com whey protein, porque é mais fácil, ela vai tomar uma bebida, né, um líquido com a quantidade de uma proteína. Então a gente sempre pensar nessa questão de
que é um complemento, não é a salvação. Eu treino na academia, eu tenho que tomar creatina. Uhum. Tá, beleza. Ó, eu vou fazer pergunta aqui da Izzy Lessan, que Izzy, por favor, quando você for fazer uma pergunta, joga lá na caixinha de pergunta, que é esse balãozinho com sinal de interrogação, porque eu já percebo melhor. Se ficar aqui nos comentários, de repente passa batido. Mas eu vou começar com a da Izzy e já vou fazer as perguntas que estão na caixinha lá para todo mundo ficar feliz. A Izzy Lessan pergunta: qual é a idade que eu posso começar a tomar esses suplementos? Então, tem que ter primeiro, existe a necessidade. Nós vamos pensar assim, existe essa necessidade de eu tomar suplementação? Se existe, sim. Aí você tem que consultar um profissional, porque ele vai saber vamos supor que é um adolescente, então vai saber estágio de amadurecimento do corpo, o quanto que você precisa, o quanto que você não precisa, talvez não precise. Então é interessante estar aí numa consulta, numa anamnese, porque alguns suplementos são indicados até criança pode tomar, mas qual a quantidade, qual a frequência, existe essa necessidade mesmo? Porque às vezes não existe a necessidade. Primeiro, a alimentação. É uma suplementação muito popular também, que hoje em dia fala muito, por exemplo, da microbiota intestinal. Tem que modular a microbiota intestinal, tem que modular. Aí todo mundo quer tomar lá o chacezinho de probiótico. Mas aí a pessoa vive de fast food. Não adianta eu ir lá e tomar o probiótico. Então, primeiro a alimentação, depois investiga se existe a necessidade. Existindo a necessidade, aí adequa a quantidade, com o que precisa, com a idade. Então, o ideal sempre está acompanhado com o profissional. Beleza, então espero que você tenha entendido a resposta aí. Izzy Lessan, não tem idade, mas tem que observar se há a necessidade. E alguns suplementos talvez tenham essa indicação de idade, mas aí como a gente está falando de suplemento de whey, creatina, né, que são muito comuns, então sempre consultar o profissional. Vou aproveitar que você levantou a bola aí, tem uma pergunta aqui. O que são suplementos ergogênicos? Ergogênico é tudo que vai melhorar a performance. Por exemplo, pra gente que é mulher, um topper de corrida. Um top de corrida é ergogênico, porque ele vai sustentar melhor o seio para correr. Um kimono mais leve é ergogênico. Um tênis para corrida é ergogênico. O suplemento ergogênico é a mesma coisa, ele vai melhorar a performance. E a creatina, por exemplo, é um ergogênico. O anabolizante é outro. Então, é tudo que vai melhorar a performance. O pessoal fisiculturista usa muito, né? Eles usam os ergogênicos assim, off-label que eles falam, né? Alguns falam off-label, que aí é anabolizante mesmo, esteróidico, aí eu não sei te contar como que funciona, essa área eu já não entendo. Existe a indicação, existe o acompanhamento, eu tenho um amigo, inclusive, que ele é atleta de bodybuilding. Então, assim, existe um ciclo que eles fazem, existe um acompanhamento. Tem gente que, infelizmente, faz isso sem acompanhamento, mas aí é uma área que eu não domino nada mesmo, eu só admiro a coragem dos caras lá, das meninas, acho bacana demais. Mas não. Mas você fica lá, fica de longe. Na plateia mesmo, só porque são muitos anos de trabalho, né? É admirável mesmo. Tá, beleza. Vamos lá, caixinha de pergunta agora, chegou mais uma. Mais uma pergunta da Iseliação, mas eu vou pelo o homem e o lúpus. Cadê? Assim. Qual a diferença? Essa pergunta é a pergunta que eu tenho aqui, que é muito igual. Eu vou complementar com a minha pergunta aqui, homem e lúpus. Qual a diferença entre nutricionista esportivo, nutricionista clínico e nutrólogo? Então, são especialidades. O clínico, a gente vai pensar assim no clínico geral. Eu sou nutricionista clínica, eu não trabalho na área hospitalar, sou especializada em emagrecimento e saúde da mulher. O nutricionista esportivo, ele também vai estar aqui na clínica, a gente vai pensar assim, mas ele vai nichar mais o público dele ali para performance esportiva, para o atleta. E o nutrólogo, gente, o nutrólogo ele é um médico especialista em nutrologia, né? Cujo qual não pode prescrever dieta. Ele pode pedir lá um exame mais invasivo, ele pode passar dieta para pessoas hospitalizadas, interal, parenteral, mas essa dieta de
essa prescrição de alimento, isso é do nutricionista, até porque nós estudamos a nutrição durante 4 anos, exclusivamente a nutrição. O nutrólogo ele faz uma especialização, a medicina ela não foca na alimentação, né? A medicina tem outro foco. Então, essa é a diferença. Ele vai passar um tipo de medicação, por exemplo, às vezes a pessoa precisa da ajuda de uma medicação de emagrecimento. O nutrólogo prescreve essa medicação, mas quem tem que prescrever a dieta para isso acontecer de forma correta e saudável é o nutricionista. Então, o interessante seria que a gente trabalhasse mais em parcerias mesmo. Inclusive, o próprio paciente deveria ter essa consciência e cobrar. Poxa, olha, você está me dando aqui uma dieta, geralmente a dieta de gaveta. Há muito tempo atrás, eu já passei por isso várias vezes, já fiz vários tipos de dieta e eu já confiei mais no médico, porque no Brasil o médico, ele é autoridade, né? Ele não deixa de ser autoridade. Então, a maioria dos que eu passei, enfiava a mão na gaveta e me dava uma dieta de 1000 calorias e mandava fazer. Dieta de 1000 calorias, você digita no Google e pega uma, né? Não é saudável isso. Então, essa dieta personalizada, essa prescrição de alimento, por exemplo, igual eu gosto do alimento da nutrição funcional, saber por que eu estou colocando aquele alimento ali, como que ele vai agir, como que ele vai funcionar, qual que é o benefício, isso é poder do nutricionista e a gente que tem isso. Legal, muito bacana. Eu também fiquei em dúvida, hoje eu vi uma entrevista do Ramon Dino, fisiculturista brasileiro, ele ficou em 2º lugar no Mr. Olímpia e foi campeão do campeonato do Schwarzenegger, que eu não esqueci o nome. E ele falou na época... Acho que é o Arnold. O Arnold, Mr. Olímpia, alguma coisa assim. Aí ele foi campeão dessa etapa aí. E ele estava falando que a equipe dele é formada por um nutricionista e nutrólogo. Falei, então tem uma diferença aí, então por isso que eu quis trazer essa pergunta também. Chegou mais pergunta para você aqui. Gente, vamos ver lá. Minha professora entrou aí, por favor, não faça perguntas difíceis para mim não fazer feio, hein? O homem e o lúpus. Ser magro é sinônimo de saúde? E quem está acima do peso pode ser considerado doente? Não, isso é muito estigma, né? Inclusive, essa até é bem polêmica também, porque a gente cresce na sociedade e que a gente glamoriza a magreza e patologiza o corpo gordo, o corpo maior, né? Então, isso aí é fruto de uma sociedade... uma sociedade preconceituosa contra o corpo gordo, em que o corpo gordo ele está completamente errado. É lógico que se a gente for aprofundar isso, a gente vai falar um pouco de... a gente vai ter que aprofundar aqui um pouquinho gordofobia médica, a gente vai ter que falar um pouco de muita coisa, inclusive é um assunto que eu tô até gaguejando, que é um gatilho para mim, né? Mas não necessariamente a pessoa magra ela é saudável e a pessoa gorda ela é doente, não. Isso é gordofobia que chama. Tem que avaliar os índices, né? Tem que avaliar exame, tem que avaliar estilo de vida, tem que avaliar... É um contexto inteiro, não é só o corpo, não é só o que eu tô vendo. E quando a gente leva isso ainda para o público feminino, a gente ainda vai ficar pensando assim, aquela questão toda do padrão estético, que a gente não pode ser grande. Aí você pensa comigo assim, quando a gente vê uma fisiculturista, mulher, né, que a gente já tocou aqui nesse assunto, a gente fala, mas parece homem, né? Quando a gente vê uma mulher gorda, a gente, nossa, mas é desleixada. Se a mulher tá magra demais, nossa, mas deve estar doente. Então, assim, a gente nunca vai ser suficiente, né? Esse olhar é que tem que mudar. Quem tem que saber se a gente está passando mal ou não é meu médico, meu nutricionista, porque ele, de fato, está me acompanhando. Beleza, espero ter respondido a pergunta aí do homem e o lúpus. Mais uma pergunta aqui da Isilesan. Tem algum problema ter um dia do lixo? Vocês estão polêmicos hoje, gente. Dia do lixo comigo não, né, gente? Se eu falar com o dia de lixo lá, meu pai briga comigo. Então, eu não gosto muito dessa expressão. Eu fiz até um post no meu Instagram de algumas frases relacionadas à nutrição que eu tenho pavor. Uma delas é o dia do lixo. Primeiro, comida não é lixo. Eu trabalho hoje muito com liberdade alimentar, né? Então eu não trabalho naquela coisa assim, você vai seguir essa dieta e assim, é assado. Não.
A pessoa, quando ela tem liberdade alimentar, ela tem uma rotina muito bem estabilizada, ela consegue perceber que ela pode comer aquilo e nenhum alimento é hipervalorizado. Então hoje, se eu quiser sair daqui, a gente sai daqui, vamos sair todo mundo da live e vamos sentar ali, comer um espetinho, tomar uma cerveja. A gente tem essa permissão de fazer isso, já que eu tenho uma rotina bem estabelecida e a minha alimentação, de um modo geral, é saudável. Esse momento também vai ser saudável. Agora, a partir do momento que eu hipervalorizo alguns alimentos, eu coloco eles num lugar de que eu preciso de um dia para comê-los. E aí eu vou comê-los de forma exagerada, né? Então, assim, eu só posso comer hambúrguer uma vez no mês. O risco de eu sentar lá para comer 5 hambúrgueres é muito grande. Para vocês aí do Rio de Janeiro, um exemplo ótimo para a gente falar dessa hipervalorização é o mar. Nós que somos mineiros, se a gente chegar aí pode estar dando furacão, chovendo, o mar pode estar congelado, nós vamos estar na praia. Para vocês que têm o mar não tem mais essa mesma valorização, porque vocês sabem que hoje está chovendo, mas amanhã pode fazer sol e o mar vai estar lá. Então isso é o mesmo para o chocolate, para o hambúrguer, para o pãozinho de sal, para o arroz, né, que tem muita gente que para de comer arroz, para esses alimentos que a gente aprendeu a vilanizar. Então na alimentação não existe lixo e nem existe vilão. Todos os alimentos são bem-vindos, desde que a gente esteja baseando aqui numa alimentação adequada e saudável, livre. Olha só que fala tranquila, de quem sabe o que está falando, tem domínio sobre o assunto. É muito bom conversar com gente que sabe. E a Ana Carolina sabe pra caramba. Tá aqui, ó. Para, aqui, ó. Tem um depoimento aqui da Redescobrindo-me. A Carol é a melhor nutri da vida. Mas vou aproveitar e pedir dica. Ó, Redescobrindo, manda pergunta aí se tiver alguma dúvida. Que maravilha de profissional. Se tenho 100 docinhos de aniversário na geladeira, como tudo logo para acabar, aos poucos ou por mais tempo? Meu Deus do céu. Fraciona. Vai até o fim do ano. Isso, fraciona, manda pra mim. Fraciona. Ai. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui da minha aqui. Galera, vai mandando pergunta para Ana Carolina Cordeiro, a nossa Carol. Ela sabe tudo de nutrição e mais um pouco, hein? Ah, sim, essa aqui é muito legal. Eu vou fazer essa pergunta aqui e vou fazer um comentário. Tem como afinar, reduzir medidas sem cortar o carboidrato? Porque essa semana eu vi um vídeo muito interessante, um vídeo engraçado, né? Falava assim, você sabia que retirar da dieta carboidrato tira até 100%, 60% da vontade de viver? Aí eu achei muito engraçado. É verdade. Mas e aí, tem como afinar, reduzir medidas sem cortar o carboidrato? Tem, uai, que a gente vai cair nessa conversa que a gente está tendo de hipervalorização. Colocaram o carboidrato como o vilão. Né? E aí você vai concordar comigo que se eu paro de comer tudo que tem carboidrato na minha vida, eu não reduzi a caloria? Eu estou perdendo peso porque eu reduzi caloria. É a boa e velha dieta de 1000 calorias que se eu jogar aqui no Google eu vou ter. Mas isso é saudável? Isso é sustentável? Não. Então existe, a gente precisa fazer, eu quero perder peso, eu quero perder medida, a gente vai adequar essa caloria, a gente vai adequar esse macronutriente, vai chegar um período da dieta que ele vai poder ser, por exemplo, ciclado, né, assim, para poder secar, afinar. Eu quero secar mais agora, eu quero ficar com mais músculo aparente. Existem estratégias para isso, mas não é só, cortei o carboidrato porque o carboidrato engorda, ou é o carboidrato que está me dando gordura. Não com esse intuito, não. De forma estratégica pode haver mudanças e adequações, sim. Beleza. Outra pergunta que surgiu aqui, você gosta. Toda hora que você está falando polêmica não é polêmica, mas surgiu uma pergunta aqui. Me cutucando. Chegou uma pergunta aqui muito interessante. Por que o Ozempic virou o remédio da moda e o que pode fazer de mal para o nosso organismo? Então, o Ozempic virou moda porque é moda a gente ter que encaixar no padrão, né, gente? Desculpa se eu falei até de forma errada que é moda ter que se encaixar no padrão, que não é moda, é uma imposição da gente ter que ser magra. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um repórter desses de fofoca contando que um rapaz tomou uma injeção nos Estados Unidos que fez ele perder 15 quilos em 30 dias, que é melhor que o Ozempic. E aí você imagina um cara desse falando com o alto alcance de pessoas que ele tem.
Então, a medicação, às vezes, é um ergogênico, né? Vou dar esse nome assim. Às vezes ela vai ser necessária no processo de emagrecimento, ela tem suas indicações, ela é uma estratégia. Toda medicação tem efeito colateral e a automedicação não é indicada. Então, se você acha que você precisa de uma medicação, aí sim, olha, a gente vai precisar do nutrólogo, ele vai avaliar essa indicação, ele vai avaliar se essa é a melhor medicação, se esse é indicado para você, e aí o nutricionista entra com a dieta. Por quê? Não adianta eu tomar uma medicação que vai cortar minha fome, eu vou perder peso porque eu diminuí a caloria e depois eu não vou saber lidar com isso. Eu não vou sustentar isso pro resto da vida. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o comportamento. E toda vez que eu perco peso, a minha fome aumenta. Então, a gente que passa pelo tratamento da obesidade e a remissão da obesidade é o controle do peso mais baixo, independente de qual seja ele, desde que eu reduzi e estou mantendo isso, remissão da obesidade, isso é chamado de remissão da obesidade, eu vou ter que saber lidar com esses sinais de fome. Então, se eu não tiver uma rotina muito bem estabelecida, uma mudança de comportamento, eu vou reganhar o peso porque o corpo vai pensar assim, nossa, o mundo tá acabando mesmo, a Carol não tá comendo. Vamos supor que eu comecei a tomar medicação e parei de comer. A Carol não tá comendo, deve ter acontecido um dilúvio, outra era do gelo, agora é ela do sol, né? O sol matou tudo. O sol matou tudo. Vamos adaptar aqui para ela sobreviver? Então ele vai adaptar, ele vai deixar meu tecido adiposo mais firme para eu demorar a queimar mais, vai melhorar a minha condição de acumular gordura, vai me deixar mais alerta para achar comida. Então, existe a indicação, existe a estratégia certa. O mais importante é mudar o comportamento para que isso seja sustentável a longo prazo. O resto da vida não fica. Aquela propaganda ser dieta pro resto da vida. Não é a dieta pro resto da vida, é o comportamento, né, que vai... Exatamente. Quando chegou essa pergunta do Ozempic para mim, eu dei uma estudada, dei uma olhada, né, em vários artigos. Aí eu vi esse artigo aí desse cara que tomou essa injeção lá nos Estados Unidos com esse outro medicamento que eu não me lembro qual é o nome. Só que aconteceu o seguinte, o Conselho de Medicina dos Estados Unidos está em polvorosa com esse camarada. Por quê? Porque ele é um digital influencer que chegou propagando isso na rede dele, ou seja, o estrago já estava feito. Ele espalhou para um porrilhão de seguidores dele a fórmula mágica do emagrecimento. Ferrou, cara. Uma procura enorme lá nos Estados Unidos e estão tentando barrar de tudo quanto é jeito. O que acontece? Contrabando, né? O pessoal, mercado negro, vai por debaixo dos panos e o dinheiro corre, só que a mensagem que ele passou foi desculpa o termo, uma merda que ele fez, uma merda enorme. E agora, para corrigir isso, está difícil, porque tem que mostrar todos os malefícios que isso faz sem uma prescrição médica, sem um acompanhamento. Mas a galera não está nem aí, né? Quer emagrecer e o cara vai e me apresenta uma fórmula mágica, ferrou. Infelizmente, a magreza ela é vendida como sucesso, como felicidade. Outro dia, um professor meu da pós-graduação, aqui no sul que ele mora, ele postou uma foto em frente à farmácia, escrito assim, letras enormes, temos Ozempic. Então, assim, é um difícil. Adoecimento, né? É antigo, esse adoecimento é antigo, então... É uma coisa que eu bato na tecla aqui, vários vídeos meus aqui, várias entrevistas que eu fiz aqui, participação no podcast Comodando, para de ir atrás de blogueiro, para de ir atrás de famosinho que fez isso, fez aquilo outro, vai atrás de um especialista. Vai atrás da Ana Carolina, vai atrás da Sônia Gouveia, que é professora de Educação Física, do Hugo Leonardo, que é professor de CrossFit. Vai atrás dessas pessoas que realmente entendem do riscado. Biomédica, como a Tati, ortomolecular, como a Adriana. Vai atrás dessas pessoas, não vai querer tirar a ideia da cabeça de um cara que nem diploma tem, tá de orelhada ali, falando besteira, como esse americano aconteceu aí. Mas vamos passar então para as perguntas aqui. Chegou mais uma pergunta aqui, vou fazer da Rose Ferreza. Rose Ferreza. Carol, pode explicar a diferença entre arroz branco e arroz integral em valor calórico? Muito pouco. A quantidade é muito pouca. A diferença vai estar na quantidade de fibras, né? E aí vai aumentar. O arroz integral, ele tem uma quantidade de fibras muito maior por causa da casca. Então ele aumenta o tempo de digestão, você fica mais tempo saciada, ele vai fazer melhor, ele vai levar lá alimentos também para microbiota intestinal.
e ele vai ter um pouquinho mais de nutriente, mas de forma calórica muito pouco. Então tá respondido aí, Rose. A diferença é muito pouca. Ó, mais uma pergunta da Izzy Lessan. Água com limão em jejum funciona? Não, é mito também. É coisinhas que... Tem um meme na internet que eu gosto muito, que fala assim, água com limão emagrece, mas se o limão estiver a 20 km da nossa casa, a gente for buscar ele a pé. Vai buscar e vai. Isso, aí então é muita coisa que o pessoal vai vendendo e viraliza, né? Tipo assim, bom, a limonada é gostoso, às vezes tomar água com limão depois do almoço também é bom, que é gostoso, né? É um suquinho de limão sem açúcar. Tem vitamina C, ajuda a absorver melhor o ferro da alimentação, mas com esse fim de emagrecimento, shot, milagre da imunidade... Cria um efeito placebo, seria? Ou água com limão? Não. A pessoa imagina que está emagrecendo com aquilo. Às vezes... Agora você fez uma pergunta muito legal, às vezes a gente vai filosofar. Às vezes, se ela toma água com limão e ela tá comendo menos, e aí a gente vai pensar, o que faz emagrecer é déficit calórico. Então, às vezes ela tá tomando água com limão, aquilo vai ser um estímulo para ela comer menos no almoço, talvez, ou comer menos no café da manhã. Mas com esse efeito, tomei e vou perder peso. Mas aí a gente cai, gente. Eu já tomei, não se sintam sozinhos, eu já tomei muito café com óleo de coco. Então, isso é vendido e a propaganda é boa, não se preocupa não. A propaganda é a alma do negócio. É. Vamos lá, Carol. Ó, gente, fiquem à vontade aí para fazer pergunta para Carolzinha, tá? Vamos lá, mais um aqui do meu acervo. Qual o melhor para enxugar a barriga? Alimento termogênico ou probiótico? Melhor jeito de chupar a barriga é com toalha, gente. Vocês não vêm perguntar. Não, enxugar a barriga é diminuir medidas, né? O que vai fazer isso tudo é alimentação de um modo geral. Na hora que você faz, que vai perder peso, déficit calórico. Na hora que você vai perder peso, você não vai perder peso só na região abdominal ou só no braço. Você vai perder peso de uma forma geral. Chega um ponto do acompanhamento que a gente vai ter que usar a estratégia para reduzir tecido adiposo. E aí o tecido adiposo do corpo inteiro vai diminuir também. O termogênico, eles falam, o alimento termogênico é muito falado naquele sentido de aumentar meu gasto calórico, mas é muito pequenininho também. Então, a gente tem que saber que a gente está tomando aquilo, a gente está comendo aquilo, mas não é aquilo só por si só que vai fazer eu perder gordura ou perder medida. A cafeína, por exemplo, ela vai aumentar a quebra da gordura. Mas ela não vai aumentar a oxidação de gordura. A gente precisa quebrar e oxidar a gordura. Em contrapartida, a cafeína também vai te dar mais estímulo, mais energia, mais concentração. Então você pode ser que isso te faça treinar mais, estar mais atento no treino, treinar com melhor qualidade. Então é um conjunto, não é a cafeína, assim, vou tomar, encher a cara de café aqui, vou perder a medida. Ou chá verde, o pessoal gosta de chamar de chá verde. Hibisco, não é... Isso em si, não existe o... Se existir, vocês me contam. Vocês estão vendo aí, gente, com esse jeitinho dócil aí, como é que tá dando uma aula pra gente aí. Aula. Não é entrevista não, é aula. Se juntar, juntando essa de hoje com a entrevista que eu fiz ali em dezembro, se juntar as duas, dá uma aula legal, vários toques de maneira que ela dá. Essa entrevista de hoje vai ficar aqui salva no Instagram e vai pro YouTube também. Então você pega e junta as duas lá para você ver como é que ela fala as coisas com propriedade. Ó, tem uma pergunta aqui. Obrigado, galera, por estar participando e mandando perguntas. O MF Conde. Beleza pela pergunta, MF, mas manda aqui para a caixinha de pergunta, que é esse balãozinho com o sinalzinho de interrogação. Senão vai passar aqui, eu não vejo. Mas vamos fazer a pergunta. Carol, em uma dieta, cervejinha é uma grande vilã? Compensa a troca de cerveja pelo destilado? Gente, tá. Gente, a gente vai pensar, quando a gente vê esse bebida alcoólica, algumas pessoas até começam a falar de caloria. Bebida alcoólica, eu não gosto de falar de caloria de bebida alcoólica, a gente vai falar do efeito deletério do álcool, né? Quando a gente vai beber, eu tenho que ter consciência de que eu estou ali tomando minha cervejinha, tomando minha caipirinha,
dentro de uma alimentação saudável, de um estilo de vida bacana, que eu sou livre para fazer aqui, né? Mas que não é uma coisa que deve ser parte da minha rotina alimentar, não. Então, falando de dieta, não, é o dia livre, eu vou sentar aqui que todo final de semana eu gosto de ter social aqui com os meus amigos e tal, mas o efeito deletério do álcool que é mais perigoso. O corpo, ele se esforça muito para desintoxicar a gente do álcool. Como é que é o nome? Deletério? Deletério? Deletério, o malefício, né? Igual, por exemplo, a gente pensa no vinho, por exemplo, no mal que ele faz. A gente vai pensar no vinho. O vinho tem resveratrol. Tem, mas também tem álcool. O efeito ruim do álcool supera o antioxidante lá do resveratrol. Porque o álcool, ele tira, ele desidrata, né? Ele faz o fígado trabalhar mais, então ele sobrecarrega o fígado. Quando a gente vai fazer o corpo vai tirar esse álcool da gente, a gente que não tem um problema com alcoolismo, ele vai gerar tecido adiposo. Então, assim, não é escolher um ou outro, não. É saber que eu gosto de tomar minha cervejinha, sentar ali, conversar com a galera e cuidar do restante da alimentação. Aí, Conde, tá respondido pra você aí. Faz que nem eu, parei de beber de manhã. A pergunta que eu queria fazer, que tá no teu perfil, tá todo mundo vendo, a tua felicidade estampada no seu rosto, como o jiu-jitsu entrou na sua vida. Ai, gente, eu sou apaixonada, né? Se falar de jiu-jitsu, nós vamos virar a noite aqui. Um tempo atrás, eu vou começar assim, por que eu entrei no jiu-jitsu? Eu gostava muito de jiu-jitsu na adolescência, eu já acompanhava alguns lutadores, mas pro meu pai era coisa de menino, né? Então ele meio que não apoiou fazer, e no futuro, e aí eu já tava com muita alteração metabólica importante, tava com obesidade de grau 1, e aí eu fui numa nutróloga que descobriu meu ovário policístico, minhas alterações metabólicas. O meu erro foi aí que nessa época eu não procurei um outro profissional, fiquei só com ela. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, nós vamos começar o seu tratamento e a gente vai, inclusive eu chorei muito porque eu tava pré-diabética, eu morro de medo de diabetes, mas você vai fazer uma atividade física e um esporte. Essa mulher é doida, né? Se eu fizer atividade física e esporte, pra mim, mesma coisa. E aí eu comecei a fazer caminhada, fiz esse primeiro mês, tive que tomar grifagem por 6 meses, voltei na segunda consulta, ela falou assim, você tá fazendo atividade física e esporte? Eu falei, tô caminhando 3 vezes na semana e tal, séria, né? Aí beleza, aí ela conversou, fez o que tinha que fazer, virou pra mim e falou assim, aí eu falei, posso marcar o retorno? Porque ela não falou nada de retorno comigo. Ela falou assim, não. Eu falei, não? Ela, não. Eu só atendo quem pratica esporte. E qual é a diferença? Ela falou assim que o esporte, principalmente para mim que já tinha uma dificuldade com a musculação, ele ia me fazer apreciar o processo. Porque quando eu estiver para academia, às vezes, a gente está focado ali na minha capacidade de levantar peso apenas e no resultado final, que geralmente é estético. Eu que já vinha lutando com dieta há muito tempo, com essa pressão toda. E o esporte não, o esporte eu ia querer voltar para me ficar melhor. Então se eu apanhei no treino hoje, no caso do jiu-jitsu, eu vou querer revidar no treino que vem. Então, e aí eu entendi, aí eu saí chorando do consultório e virei pro Léo. Falei, Léo, ela não quer me atender mais porque eu não faço esporte. Ela falou assim, olha, agora é a hora de você fazer jiu-jitsu, você não gosta de jiu-jitsu? Vamos pro jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me tirou do sedentarismo. E aí veio toda uma rotina em cima disso, porque eu precisava comer melhor para ter energia para fazer jiu-jitsu. Eu comia melhor para ter energia para fazer a musculação, então eu me aproximei da musculação porque eu precisava de força para fazer jiu-jitsu. E tudo que eu fiz depois, inclusive o polidense, o crossfit, eu buscava de forma que melhorasse a minha performance no jiu-jitsu. Tanto que se eu tiver sempre que escolher o jiu-jitsu, sempre ganho, porque o jiu-jitsu de fato me tirou do sedentarismo. E todo momento ou eu estou graduando, eu tenho uma meta, né? Eu já estava até conversando com o meu professor, a minha meta era não desistir na faixa azul, né? Então, assim, ontem eu peguei o 4º grau na faixa azul, então são 4 graus, você muda de faixa, tem mais um tempo e tal, então assim, minha meta era não desistir, eu estou segurando para não desistir na faixa azul, e o jiu-jitsu trouxe tudo isso para mim.
foi através do jiu-jitsu, inclusive, que eu tive contato com a nutrição, porque até então eu ia muito em nutrólogo. Por quê? Porque eu buscava a fórmula mágica, eu queria medicação para emagrecer rápido, eu queria dieta de 1000 calorias para emagrecer rápido. E quando foi ver uma alimentação mais variada, mais completa, manteve o meu corpo saudável e mantém a minha performance no esporte, fora todas as outras coisas no caminho, de autoconfiança, do desafio de ir lá no campeonato, de vir, de me resgatar várias vezes, daquela coisa gostosa da equipe, né, de ser incluído numa equipe. Aí eu vou falar sempre pra chorar. É bom demais, né? É muito legal mesmo. Amo. O esporte só traz benefícios pra gente. E galera, vocês estão ouvindo ela falar com toda essa candura, toda essa docilidade. A mulher é braba, já viu os treinos dela lá. Meu irmão tá... Ó, vocês podem ver atrás dela aí, tem uma prateleirazinha com as faixas lá, ela vai até o teto. Quando chegar no teto, ela já bota na outra parede. Futura mestra. Futura mestra. Ih, caiu minha folha aqui, peraí. Caiu minha folhinha, pronto, deixa eu me achar aqui. É isso aí, cara, o esporte ele é muito bom em vários sentidos, e além de ser a defesa pessoal, né, que é o jiu-jitsu, a arte marcial, o jiu-jitsu é defesa pessoal e é arte marcial, e o que eu falo sempre como praticante de Krav Maga, é melhor você saber e não precisar usar, do que precisar usar e não saber. É bom todo mundo fazer qualquer arte marcial, qualquer tipo de defesa pessoal. Se sentiu bem, jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, kung fu, vai lá e faz, cara. É muito bom, faz bem pro corpo e pra mente. Verdade. E é uma rotina. E o exercício físico, ele tem essa pegada muito bacana pra alimentação, né? Um reforça muito o outro. Então, acho que vale a pena investir nessa rotina de treino. E jiu-jitsu eu sou suspeita, né, gente? Aceita. Mas você ainda falou, você ainda tocou no polidense ainda que você fazia também é super importante. Principalmente para a questão da aceitação da pessoa, né? Porque o polidense é uma dança e um exercício ao mesmo tempo. É tão bacana aquilo lá, aquela dinâmica toda para a mulher, para ela aceitar o corpo dela também. É muito legal isso. Foi muito importante para mim, inclusive. Eu cresci numa família em que algumas mulheres tinham muito essa competitividade, essa rivalidade feminina. E eu sempre fui fora da caixinha, então ficavam tentando me colocar em algumas caixinhas. Ah, luta de menino, mas aí que na igreja você não pode ser assim. Eu fui guarda-mirim, então eu tive adolescência no regime militar, então assim, isso aqui você não pode fazer, não pode pintar cabelo. E aí agora, depois de adulto, depois que eu conheci o jiu-jitsu, com muito apoio do Léo, então, também, né, em terapia, né, gente, terapia fundamental, eu fui buscando essa construção do meu feminino. Quem sou eu no meio disso tudo? Então, o jiu-jitsu é aquele contato, um ambiente majoritariamente masculino, de força, que eu me identifico muito. E no polidense tem a questão da força e também tem muita questão do feminino. O polidense me obrigou a olhar pro espelho da forma que eu mais tinha vergonha, que era dos braços. Eu voltei a usar short tem pouco tempo, eu voltei a usar camiseta tem pouco tempo, e o polidense, inclusive, foi muito importante, porque eu olhava pro meu braço e falava assim, gente, porque lá eu tinha que estar de top, de short, né? Então, assim, eu tinha que estar com o braço de fora, e aí eu via me virando de cabeça para baixo, pendurando na barra, fazendo as posições, né? A força que a gente tem ali e de encarar a mim mesma. Eu ficava esperando o braço perfeito para fazer minha tatuagem ou para comprar uma blusa. Pra você ter uma ideia, essa questão da pressão estética, do corpo de ser grande, eu gostava muito de moda numa época. E eu tinha uma tia que abria meu guarda-roupa e falava assim, sua roupa é muito bonita, mas muito grande para ser menina. Então ainda tinha essa questão. Eu tenho 1,62 m, gente. O dia que eu sou grande, queria mesmo. Vou meter o shape? Vou, calma. Vou ficar grandona? Vou. Ano que vem eu vou estar com os ombros assim, se Deus quiser. Então, assim, é aquela coisa de... E o poli fez eu ver isso tudo. Olha, você é uma mulher grande mesmo, você é uma mulher forte. Você pode voltar a colocar os seus bracinhos pra fora. Olha o que você tá fazendo com o seu braço. Olha o que eu faço com o braço no jiu-jitsu, né? Eu puxo, eu estrangulo, eu me defendo. Então, assim, eu acho que o esporte, além de tudo, ele tem essa magia de transformação. E a gente vai se conectando com outras pessoas também. Isso é muito importante, outras histórias. Eu acho que eu tenho uma visão até um pouco romântica disso. Não, você gosta do que você faz. É muito legal, eu sempre falo isso aqui. É muito legal conversar com uma pessoa que gosta do que faz. E eu identifico essas duas, o teu olhar
sobre a nutrição e o seu olhar sobre o jiu-jitsu. Você ama as duas coisas. Tá na mesma balança, eu não sei que prateleira você colocou cada um, mas eu sei que tá no alto. Tá no alto. É muito legal, muito legal. Ó, chegou aqui, ó, 2 declarações de amor. Quando eu crescer, quero ser igual a você, Carol. Orgulho dessa menina. O homem lupus, um mulherão com um corpo maravilhoso. É isso aí, galera. Olha, o tempo tá apertado, mas eu vou fazer uma última uma pergunta aqui, que eu vi no teu perfil e achei super maneiro. Eu vi a explicação, eu procurei saber, mas eu quero que você, que é a estudiosa, fale. Carol, o que é terrorismo nutricional? Esse aí é o terror, né? A gente vai voltar lá na vilanização dos alimentos, na vilanização da dieta. Você tem que comer assim, assado. Você tem que comer, ou se você comer do lado desse jeito tá errado. E aí eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Quando é que comer virou errado na sua vida? Quando a gente é criança, você ouve assim, você tem que comer para você crescer, você tem que comer para você ganhar peso. Chega uma etapa da vida da gente que começam a falar que comer é errado. E aí vários alimentos começam a ser vilanizados. Arroz, pão de sal, chocolate, a cervejinha, o destilado, o hambúrguer, que são esses alimentos que a gente coloca no negócio de hipervalorização. Então, às vezes, quando eu sou criança, eu ganho bombom porque eu sou boazinha. Quando eu cresço, eu não posso mais comer o bombom porque eu sou a menina má, porque eu vou ganhar peso, ninguém vai gostar de mim. Então, o terrorismo nutricional está ligado com essa forma de que se eu como assim tá certo e se eu como assim tá errado. E isso, gente, é só para promover doença, transtorno alimentar, essa questão da gente ter o dia do lixo. A gente precisa comer com liberdade. Eu sei a hora e quando, o momento. Não ter medo do meu desejo alimentar, isso é importante. Não, eu quero comer um chocolate. Mas eu estou mais interessada no doce essa semana, por quê? Qual que é a dor? Onde está sentindo? Onde eu estou sentindo? Isso é uma TPM? Isso é uma briga que eu tive? Ou não, eu quero sentar aqui e comer um chocolate mesmo. Então a gente tem que aprender a fugir do terrorismo, porque o terrorismo nutricional a gente vê ele o tempo inteiro, né? Shake, que estão te vendendo isso aí o tempo inteiro. Assim, de um jeito bem fácil de falar, é quando falam que você está comendo de forma errada. Isso aí que você está comendo é errado. Nossa, vai comer isso? Eu que sou, depois que eu formei em nutrição, isso é, você vê eu ficando vermelha. É na hora que eu abro a minha marmita e alguém olha, você vai comer isso? Mas pode comer isso? O que que tem aí dentro? Enfia a cabeça dentro da minha vasilhinha. O que que tem aí dentro? Então, é sobre isso. O terrorismo, então, fica quando a gente acabou de conversar agora, quando as pessoas fazem aquela pressão, te colocam em caixinhas, né? E você cede esse terrorismo, aí você começa a usar o Ozempic, aí quer tomar tal injeção que o cara tomou lá fora, você quer ter o corpo da menina que já está treinando há 2 anos na academia, você quer em 2 meses estar igual a ela. Você quer deixar de comer porque você começa a sentir culpa, né? Aquela comida que você sente culpa. A pessoa vira para você e fala assim, mas você vai comer isso? Pode comer isso? Isso tudo é terrorismo nutricional. Eu tenho uma professora que ela foi dar uma palestra uma vez sobre terrorismo nutricional e ela encheu os olhos d'água e falou assim, olha, eu, nutricionista, formada há mais de 20 anos, quando olhei o meu armário, estavam com todos os suplementos que a blogueira passou. Tinha coffee, tinha não sei o que. Ela já não comia mais, ela comia a comidinha dela, mas o armário dela estava cheio de shake, porque aquilo era vendido para ela que estava safe. Então, assim, a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro. Eu trabalho muito com liberdade alimentar e com comida de verdade. E na minha prática clínica eu vejo pacientes que têm dificuldade de fazer isso. Já me pediram, por exemplo, assim, mas eu não posso ser assim. Para mim é difícil trabalhar dessa forma, eu não consigo comer. Tem gente que chega para mim e fala assim, não, eu quero que você põe no papel. Outras pessoas viram e falam assim, mas o que você pôs no papel ou tá muito, ou tá insuficiente. Então, assim, a gente vive isso o tempo todo. Toda hora vão vender uma moda pra gente. Isso também é terrorismo nutricional. Isso só fomenta doença, porque se a partir do momento que você tem que pensar o que você tá comendo, se aquilo é certo ou errado, e se você comeu, se formou culpa, isso é terrorismo nutricional que você tá passando. Comida tá aí, a gente precisa de comida pra viver, gente.
Então, onde é que é... Não se esqueçam dessa pergunta. Quando é que foi que comer virou errado na sua vida? E aí, quando você começa a pensar nisso, é porque ou seu corpo foi notado, ou apontaram o seu corpo. E aí, naquele momento, comer ficou errado. Porque você tinha que comer para crescer, ou você tinha que comer para ganhar peso, ou você tinha que comer para emagrecer, ou você tinha que comer para ficar forte. Então, em algum momento, a gente foi inserido nisso. Não negocie com terrorismo, gente. Falou aí a nossa querida Ana Carolina Cordeiro. Eu tô com 3 minutinhos para terminar a live. Essa live maravilhosa, mais uma live incrível, uma aula, mais uma aula que a Carolzinha deu pra gente. Bigode, olha. Tá com cobertor na perna, não? No pezinho? Não, hoje não precisou. Tô de meia. Carol, 3 minutinhos para terminar essa live maravilhosa. Mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que participou, enviou pergunta, principalmente. A Carol com certeza tirou a dúvida de todo mundo. E juntando essa live de hoje com a gente fez em dezembro, aula completa sobre nutrição, muito bacana. Fora o que você encontra no perfil dela, anacarol.nutri, Carol com 2 L's, também muito bacana. Carolzinha, deixa as suas considerações finais. É só agradecer, porque eu assim, gosto e não gosto da brincadeira, eu gosto desses desafios, eu acho que eu vim aqui, me desafio um pouquinho, eu falo do que eu gosto, eu falo, né, da nutrição que eu acredito, acho que você traz essas perguntas muito abertas e dá essa chance da gente falar e explicar, eu não tenho nem, é só agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que participou, eu vi que a Lud entrou, um monte de amiga minha entraram, eu tô aqui até com medo de falar nomes, né, paciente minha tá aí, paciente meu com os colegas de classe, de nutrição, de classe também, um monte de gente legal. Só agradecer mesmo, gente. Qualquer coisa pode me chamar lá que a gente continua essa conversa. Se precisar de uma nutricionista, nós estamos aí também. É isso aí. Galera, eu tive o prazer de mais uma vez conversar com a minha querida amiga Ana Carolina Cordeiro, nutricionista, fera, entende muito do assunto. Qualquer coisa vai lá, anacarol.nutri, Carol com 2 L's, vai lá no perfil dela, tem várias dicas bacanas também. Junta essa live de hoje com a que eu fiz em dezembro. Meu irmão, é uma aula completa para você entender toda essa vastidão que é o assunto nutrição. Obrigado, Carol, mais uma vez pela participação. Obrigado por todo mundo que chegou aí na live. Chegou uma galera de nutrição aí para te dar um apoio, te dar uma moral, para bater palmo para você, porque você merece. Você merece realmente. E é isso aí, galera. Tive hoje aqui a Ana Carolina Cordeiro. Segue o podcast Incomodando no Instagram, Facebook, YouTube e no TikTok. Lá tem mais lives de várias outras pessoas, várias áreas diferentes, como a Carol, que entendem do assunto. Obrigado, gente, mais uma vez por essa participação maravilhosa. Obrigado, Carol. Obrigado, Léo. Valeu, bagaço. Obrigada, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.